Nesse vídeo eu vou falar tudo sobre fluoxetina. A primeira coisa que você tem que saber é por que você toma fluoxetina. Quais são as indicações de uso da fluoxetina? E as indicações são transtorno depressivo maior, a famosa depressão, transtorno obsessivo compulsivo, que também é conhecido como TOC, o transtorno disfórico pré-menstrual, bulimia nervosa, fobia social, transtorno do estresse pós-traumático, que também é conhecido como TEPT. Todos esses transtornos podem melhorar com o uso da fluoxetina. Então vejam só como que esse remédio ele pode ser útil em várias situações. A segunda coisa que você tem que saber sobre a fluoxetina é qual é o tipo de remédio, né? Ela é o quê? Ela é um antidepressivo? Ela é um ansiolítico? Então a fluoxetina ela é um antidepressivo da classe dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina. E apesar desse nome, né, antidepressivo, termo que remete à depressão, a gente acabou de ver que ela pode ser usada em vários outros transtornos. Então não é porque o médico te passou um antidepressivo que você está com depressão. A primeira coisa que você tem que entender é o seu diagnóstico e o porquê você está tomando esse remédio. O termo inibidor seletivo da recaptação de serotonina remete ao mecanismo de ação da fluoxetina. Então como que ela age? Ela aumenta a disponibilidade de um neurotransmissor, que é uma substância que fica no cérebro, chamado serotonina. E ao aumentar a serotonina entre os neurônios, a gente percebe melhora de vários sintomas e por isso que a gente usa ela para vários transtornos. Uma dúvida muito comum que eu recebo aqui no canal é em relação à dose dos medicamentos. Vejam bem, primeira coisa, a dose ela é individualizada. Então não é porque o seu vizinho ou alguém que você conhece que ficou bem com uma dose que você vai ficar bem com essa dose. Né? Cada pessoa tem a sua própria dose e cada transtorno, em algumas situações, precisam de dosagens que a gente e os estudos, né, determinam que são mais adequados. Mas usualmente a variação de dose da fluoxetina é entre 20 mg por dia até 80 mg por dia, que seria a dosagem máxima da bula. E a fluoxetina, ela tem a apresentação em gotas, mas a maioria das vezes a gente usa a apresentação em cápsulas, que são cápsulas de 20 mg. Então eu costumo dizer para os meus pacientes que a fluoxetina, a variação dela é de 1 a 4 cápsulas por dia. Como a meia-vida da fluoxetina, ou seja, o tempo, né, em outra análise, né, o tempo que ela demora para ser eliminada no seu organismo é alto, não tem problema você tomar as 4 cápsulas de manhã, se for o caso. Ou, se você toma 2, tomar as 2 de manhã. Mas, novamente, quem vai orientar isso é o seu médico. Isso depende de cada caso, depende de cada organismo. Tem gente que sente sono, né? Então, assim, pode tomar de noite, mas isso aí depende de cada caso. Já que a gente começou a falar de alguns efeitos colaterais, os principais efeitos colaterais da fluoxetina são parecidos com os dos outros antidepressivos. Nos primeiros dias, que é a fase de adaptação ao medicamento, que dura aí, em média 2 semanas, é comum causar dor de cabeça, enjoo, né? Então um pouco de náusea. Algumas pessoas mais sensíveis podem até ter um vômito, pode soltar o intestino, então pode causar diarreia. Então esses são sintomas comuns que são passageiros. Então se você estiver sentindo isso e for sintomas que derem para ser tolerados, o segredo é continuar tomando porque eles vão melhorar com o tempo. Se você não estiver conseguindo tolerar, é importante você comunicar ao seu médico. A fluoxetina ela tem uma característica interessante que ela age em um outro receptor que nos primeiros dias essa ação nesse receptor causa uma ativação na pessoa que está tomando. Então a fluoxetina ela é um antidepressivo que costuma dar mais energia, ela ativa a pessoa nos primeiros dias. Por que é importante saber isso? Porque se você já está sofrendo de ansiedade, que em última análise também é um estado de alerta, né? Querendo ou não você fica mais ativado por causa da ansiedade, se você toma fluoxetina você pode sentir ou ter a percepção de que a sua ansiedade piorou nos primeiros dias.
Isso não é raro de acontecer. Muitas pessoas, e nos comentários, né, de outros vídeos, eu vejo muita gente comentando isso, que começou a fluoxetina e percebeu uma piora. Isso pode acontecer. Se aconteceu com você, fique tranquilo, é normal. E igual eu falei, em relação aos outros efeitos colaterais, isso melhora com o tempo. Então, o segredo é continuar tomando, porque isso vai melhorar. Isso é esperado da fluoxetina. Em relação ao uso entre crianças e gestantes, é um medicamento que é bastante estudado nessa população. Então, em crianças, a fluoxetina é um medicamento bastante utilizado. Claro que você só vai usar se tiver indicação do médico. Em gestantes, a mesma coisa. Dentre os antidepressivos, a fluoxetina é um dos que é mais estudado. Então, ela tem, porque ela tem mais estudos, ela tem uma segurança maior para ser utilizada na gravidez. Todo medicamento ele tem seus riscos, né? A fluoxetina, o risco na gravidez, o uso da gravidez é baixo e tem que ser avaliado cada caso. Não dá para afirmar pelo vídeo, né? Tem gente que manda mensagem perguntando, não tem como avaliar o seu caso sem te consultar, mas é um medicamento que pode ser utilizado, então converse com o seu médico e se ele prescreveu, siga as instruções do seu médico, confie no seu tratamento. Uma outra informação importante da fluoxetina é que é um medicamento que tem um potencial de interação medicamentosa mais alto. Isso acontece porque a gente tem no nosso fígado, né, só para vocês entenderem, toda vez que a gente toma um comprimido via oral, ele vai para o nosso trato gastrointestinal, ele é absorvido e ele passa pelo fígado, que vai metabolizar, que vai processar esse remédio. E no nosso fígado a gente tem algumas enzimas que fazem isso. A fluoxetina, ela interfere em alguma dessas enzimas, principalmente uma enzima que chama CYP2D6, que é uma enzima de extrema importância na metabolização de vários outros remédios. Então, quando você toma fluoxetina, você inibe essa enzima chamada CYP2D6 e se você estiver tomando outros remédios que também passam por essa enzima, a metabolização desses outros remédios vai ficar prejudicada. Então, a fluoxetina ela deve ser usada com cautela em pacientes que estão em uso de polifarmácia. Né? O que é a polifarmácia? Que usam vários medicamentos por dia, por N motivos. A gente chega à conclusão, portanto, que nos idosos que geralmente fazem uso de vários medicamentos, a fluoxetina pode não ser uma opção interessante. Claro que isso depende de cada caso, mas é uma informação que é importante você saber e conversar isso com o seu médico. Bom, foram essas as informações da fluoxetina. Se você tem alguma outra dúvida, deixa nos comentários que eu vou responder. Não sei se vocês já perceberam que eu tento responder todo mundo, porque eu acho importante essa interação aqui com a gente. E é isso, até a próxima, um abraço.